Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Hoje nós temos o tema aqui, falta a coragem e surge o medo. Opa, olha aí. Tá? Então, nós vamos trabalhar sobre isso e vamos ler o Salmo 57, de 1 a 11. 57, de 1 a 11, Nós vamos ler o Salmo todo, que ele só tem 11 versículos, né? Tranquilo, né? Então fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti e à sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filho dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória como toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta, glória, alma, glória minha, desperta alaúde e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande, e até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Nós temos aqui um salmo de Davi, e é muito interessante. Este salmo nos dá uma bela descrição de uma pessoa em contato com a sua natureza humana. Davi o escreveu nas montanhas e cavernas de Israel enquanto fugia de Saul. Ele expressava ansiedade e medo, mas termina com um discurso triunfante. O autor Philip Yancey sugere que Davi escreveu os salmos como uma espécie de terapia para si mesmo. De certo modo, dizer a verdade para si mesmo foi algo que lhe permitiu se colocar acima do seu medo e ver em Deus transcendente que permanecia no controle. Felizmente, poucos de nós convivem com tal perigo, como Davi. No entanto, todos têm momentos em que nos falta coragem e surge o medo. Nós nos sentimos cercados de adversários. E quando isso acontece, devemos, antes da gente entrar no primeiro tópico, nós vamos passar aqui para o pastor Rogério, e você fica guardando aí aquilo que nós temos hoje sobre coragem, e a falta de coragem e a hora que surge o medo. Como que você vai lidar com isso aí? Com os seus medos, com os momentos de medo e uma terapia. Você consigo mesmo. É interessante como você leu logo no princípio do comentário. Sim. Esse salmo, ele mostra a natureza humana de uma maneira muito clara. E realmente, porque Davi, quando ele descreve aonde ele está e por quem ele está cercado, sim, Com ele certeza. Começa então a perceber não somente os seus inimigos, a agilidade dos seus inimigos, mas também a fragilidade dele diante da agilidade e da potencialidade dos seus inimigos. Com certeza. Porque é uma coisa muito interessante.
Davi, quando ele foge de Saul, ele foge sozinho. E ele foge sozinho e foge de um homem com um exército atrás dele. Não é fácil, não. Depois é que alguns, cerca de 400, vão e se refugiam junto com ele. E esses 400 também, segundo os relatos, não era gente da melhor qualidade. Não. Né? Eram pessoas abatidas de alma, não é? Pessoas que estavam também oprimidos, endividados. Então, mas quando Davi começa, né, e se escondendo de um grande inimigo, e não era um inimigo comum, é uma coisa interessante, porque o inimigo que Davi estava correndo dele era aquele que muitas vezes o chamou de filho e que ele continuou chamando de pai. Então não era um inimigo qualquer. Aquele que perseguia Davi era aquele que Davi, por 2 vezes, inclusive, teve a oportunidade de matá-lo e poupou a sua vida. Com certeza. Então, ele começa a viver esse momento, né? E aí nós temos realmente a natureza humana aflorando de uma maneira muito clara. Você já imaginou se sentir no meio de leões? É isso que Davi diz no texto, que ele estava se sentindo como se ele estivesse no meio de leões, no meio de seres com dentes afiados. A fim de devorar, né? A fim de devorá-lo. Com certeza. Então, quando nós olhamos... A sensação, ela é uma sensação ruim. Ruim. Ela não ruim. basta estar, não é, fugindo, não basta estar sendo injustiçado, não basta estar sendo perseguido, não basta estar sendo traído, porque tudo isso Davi estava vivendo. Com certeza. Não é? Então, emocionalmente, ele Davi já estava abalado. Não é? Promessas que foram feitas não foram cumpridas, não é? Acordos e alianças não foram estabelecidos. Ele teve que largar tudo para trás, inclusive sua esposa. Sim. Não é? Então, assim, são amigos, tudo. E isso tudo fez com que realmente ele visse o que poderia ter de pior ao redor dele. A natureza humana se deparando com aquilo que muitas vezes nós conseguimos olhar e ver apenas o de pior, apenas o mal diante de nós. E é exatamente nesses momentos que a nossa natureza ela vai, não é? Em momentos extremos, nós temos reações que muitas vezes refletem não aquilo que a gente gostaria de fazer, mas refletem o momento em que a gente vive. Em momentos extremos, a tendência é agir de uma maneira muito mais emocional, muito menos racional. Com certeza. Porque há uma necessidade também de uma atitude extrema. Né? E aí é que está toda a diferença. Quando você comenta, né? E como termina o Salmo. Então, ele começa de uma maneira, mas ele termina de outra. E aí dá para a gente entender a fala, né, do Filipenses, quando esse Salmo ele trouxe para si como uma terapia, isto é, trazendo à minha memória aquilo que pode me dar esperança, conforme está escrito também na palavra do Senhor. Trazendo esperança. E aonde está essa esperança? Exatamente. Né? Nós temos aqui uma participação, DDD 99. Oi, bom dia. Aqui é Idalina de Codo, Maranhão. Quero parabenizar pelo brilhante trabalho da Clínica da Alma. Deus abençoe aí no Maranhão. Deus abençoe a dona Idalina e toda a sua casa. Obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? De tão longe, né? Mas graças a Deus acompanhando aqui. Nós temos aqui outra participação. Deve ser Codó. Ah, é Codó? Tá, então, ok. Então é Codó. Codó do Você Maranhão conhece? é Codó. Você conhece, Não, eu já ouvi falar de... Amém. Assisto sempre as programações da Rede Super e amo muito também ouvir a Rádio Super. Vocês são uma bênção na vida da nossa família. Também estamos orando juntos com vocês pela recuperação do pastor Márcio,
Cremos que Deus está na vida dele operando. Amém. Amém. Né? Queremos mandar um abração aqui para o nosso pastor que está se recuperando, né, em casa, em nome de Jesus. Logo, logo vai estar aqui na ativa, né? Quer dizer, não deixou de estar na ativa, ele está, né? Mas mais pertinho da gente, né? Nós temos aqui outra participação. A paz do Senhor, sou aqui de Caiana, da zona da Mata de Mato Grosso, de Minas Gerais, perdão. Peço oração, meu nome é Ana Maria Lagares, gosto muito de ver a Super, sou da Igreja Batista Betel. Amém. Obrigado pela sua participação, audiência. Nós temos alguém que mandou um recadinho aqui para nós, diz assim, oi. Nós estamos, oi. DDD 35, está aí o oi. Obrigado pela sua participação. Aqui nós temos uma participação. Bom dia, tudo bem? Paz do Senhor, tenho um filho e não sou casado. Sei que erramos ao ter nos envolvido fora do matrimônio. Amo o pai do meu filho e meu maior sonho é que fiquemos juntos e assim nos tornar uma família de verdade, segundo a palavra de Deus. Ele, porém, diz querer ficar comigo, sente isso no coração dele, mas que não consegue por medo. Estamos falando sobre isso. Por medo, por ser de grande responsabilidade. Aí ele arrumou um emprego que o faz ficar longe de mim e nosso filho por cerca de 6 a 9 meses. E nesse meio tempo de ausência, ele se envolveu com uma pessoa do trabalho, mentiu para mim, enganou e eu perdoei. Mas ele tornou a me enganar. E sempre que me fecho por conta das dores, tristezas, ele tenta se reaproximar dizendo que nós somos o que importa para ele, para a gente ficar bem. Mas nada muda. Poderia me dar uma opinião, por favor? Pois me falta coragem para dar um basta nessa situação e seguir a minha vida se for o caso. E tenho medo de que tudo se perca, de não sermos a família pelo qual tanto luto. Será que estou insistindo no que Deus não quer para mim e por isso tanto sofrimento? Ou será que é porque em meio a dores e dificuldades eu terei minha vitória, como alguns dizem? Obrigado, não sei se o questionamento foge do tema. Um pouco, mas dá para a gente poder trazer uma palavra, né? Aí a questão medo e coragem talvez seja uma desculpa, né? Eu acho que pode haver sim esse medo de assumir uma responsabilidade por parte dele, isso pode acontecer, mas não é por faltar coragem, eu creio que é mais por uma situação de não querer mudar o estilo de vida em que ele está vivendo. Porque assumir uma família implica em assumir responsabilidades. Assumir responsabilidades implica mudanças. E essas mudanças é que normalmente faz com que a pessoa não querer enfrentar essas mudanças, é que faz muita gente querer permanecer no estado em que está, que é uma zona de conforto, que é, de alguma maneira, aquilo que demanda menos esforço, não é? Como se diz, é confortável, muito confortável, não é? Manter essa relação com você, com seu filho, e é confortável viver uma vida de solteiro, se relacionando com quem ele quer, vivendo numa outra cidade, só indo te ver e ver o filho de 6 em 6 meses. Então, eu creio que o que falta aí não é coragem para uma decisão, mas sim assumir uma responsabilidade, não é? Então, pode ter alguma situação lá atrás que possa estar fundamentando, né, essa atitude e esse comportamento. Mas eu vejo que há muito mais do que medo, uma falta de responsabilidade. Exatamente. Assumir um compromisso. Um posicionamento. E para ele é muito confortável, né? Ele sabe que ela vai estar lá esperando. Sim. E aí ele vem. Tem acontecido isso também com muitas irmãs, né? E que na realidade o homem, o marido saiu de casa, mas ainda alimenta a esposa porque ele sabe
que ali, ela está ali, sempre pronto, de braços abertos, não quer separar, não quer divorciar, manipula, dizendo que vai manter, e aí mantém os seus relacionamentos, às vezes, extraconjugais, e aí tem a matriz e usa as filiais, num bom português, né? Tem um ponto de... Então, assim, é um endereço de chegada. Né? Endereço de correspondência. Exatamente. Então, na realidade, eu creio que nesse sentido, você entende que essa situação é desconfortável para você e você sabe que essa não é a vontade de Deus, então você precisa se posicionar, não é? E se você esperar ele se posicionar, eu acho que vai ser mais difícil, bem mais difícil, né, Guerra? Com certeza. Nós temos aqui, o tópico fala assim, dizer a verdade para nós mesmos, pois isso nos cura e consola. Davi, ele, né, o próprio Salmo, né, se você pegar o Salmo assim, der uma destrinchada nele, você vai ver que Davi, ele faz uma cura interior em si mesmo naquele momento. Ele declara para ele mesmo o perigo, os medos, mas ele também declara que Deus é soberano, que Deus está acima de todas as coisas e que o Deus que ele confia não ia deixar ele na mão. Então, uma forma da gente fugir desse medo, sair fora, é entender que Deus está conosco. Não é? Daniel entrou na cova dos leões lá, ele entrou tranquilo, porque ele sabia que de alguma forma Deus ia dar o livramento para ele. E isso tira medo, né? Lança o medo fora. E Davi ali, ele declara para si mesmo. Isso é muito interessante, nós temos que entender que o nosso Deus, ele supre essa necessidade nossa interior e ele tira os nossos medos e nos dá coragem para enfrentar as situações. A situação de Davi realmente não era fácil, mas o Senhor era com ele. Tem uma coisa interessante que eu gostaria de aproveitar para responder a outra parte da pergunta. Porque eu falei a respeito dele. Agora, a respeito dela. É exatamente isso que o Guerra leu. Você dizer a verdade para si mesmo. Sim. E essa verdade para si mesmo, ela vai tirar o seu medo e vai te encorajar. Quando você olha diante do espelho e vê toda a situação que você realmente tem vivido e todas as promessas que têm sido feitas e não cumpridas, o que você pensa? Qual é a verdade que você tem visto diante do espelho? Então, diga a verdade para você mesmo. Você acha que esse moço ele está realmente comprometido com você? Você acha que realmente aquilo que ele diz sentir é a verdade que ele demonstra quando ele está longe de você ou mesmo perto de você? Então, diga a verdade para você mesmo, porque essa verdade ela vai te encorajar a tomar a decisão que você sabe que pode tomar. A verdade é que nós temos que entender que tem momentos da vida da gente que a gente tem que parar, fazer uma reflexão, buscar o Senhor, óbvio, e entender, será que eu não estou me enganando? Eu enganando a mim mesmo? Será que não estou dizendo para mim mesmo uma falsa ilusão, levando a crer em algo que os olhos naturais, as circunstâncias estão dizendo que não vai dar? Né? Então, por que a gente insiste nessa situação? Então, isso é importantíssimo na sua vida, viu? Nós temos aqui uma participação de 75. Bom dia, ajudo muito as pessoas espiritualmente hoje. E depois essas mesmas pessoas se voltam contra o meu ministério. Chegam a dizer que Deus não está na minha vida. Como agir nesse caso? Assim, eu creio que é pouco subsídio para a gente poder dar um posicionamento, né, sobre isso. Tem que ter um conteúdo maior, né, para precisaríamos ter um pouco mais de conteúdo a respeito disso. Para ver como que essa ajuda, o que você exige depois dessa ajuda, né? Se realmente está ajudando a pessoa que para ser ajudada, né? Isso. Né? Agora, independente disso, faça aquilo que está às suas mãos para fazer. A palavra de Deus nos orienta que aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando. Então não peque, não deixa que a valorização das outras pessoas e o reconhecimento das outras pessoas impeça Deus de te usar.
Né? Exatamente. Então faça pelo Senhor, não faça esperando uma recompensa e uma aprovação das outras pessoas, porque não são elas que são o seu Senhor. Então faça aquilo que o seu Senhor te estabeleceu e te mandou fazer, e faça com alegria, sabendo que você está fazendo para agradar o seu Senhor. Amém. Nós temos aqui o DDD 99, lá de Açailândia, né, Maranhão, estão acompanhando a gente firme lá, não é? Que é o Evaldo, diz assim: gostaria de parabenizar por esse ótimo programa, obrigado, Evaldo, me ajuda muito espiritualmente e tira bastante dúvidas para mim. Açailândia, Maranhão, obrigado, viu, querido? O senhor continue aí nos usando e também abençoando a sua vida. Gosto de assistir a Rede Super, peço oração pela Francisca, na cidade de Itaú, acho que é Rio Grande do Norte. Pelo menos nós vamos orar aqui no final do programa, tá ok? Bom dia, querido, sou do Maranhão. Olha aí, eu tô falando que o Maranhão tá em peso aí, glória a Deus. Tá em peso. Eu estou sempre assistindo a Rede Super. Suzy Abreu, de São Luís Bacuri, do Maranhão. Obrigado pela sua audiência, para nós nos edifica muito. A paz do Senhor, nós somos da Igreja Evangélica Abençoando as Nações do bairro Belo Horizonte de Mossoró. Olha aí que bênção. Nós estamos pedindo oração para o grupo Amém. Obrigado. Parabéns pelo programa. Que Deus ilumine muito vocês e os abençoe. Amém. Vamos orar aqui pelo final do programa. Muito obrigado pelas palavras. Aqui a irmã que perguntou, aquela pergunta anterior, né, a respeito do... Muito obrigado pelas palavras, foram de grande valia, que Deus abençoe a todos vocês. Tentarei tomar uma decisão ao invés de esperar que Ele faça algo. Muito obrigado. Amém. Esse é um posicionamento, né, que você precisa tomar. Pastores, meu sonho é ser mãe e não consigo. Tenho medo de que meu marido me largue por isso. Tenho também medo de agir com autoridades. O que fazer? A Giane, do Rio de Janeiro. Nós já vamos responder, tá, Giane? Deixa eu só ler mais uma participação. Está chegando muitas aqui. Preciso de uma informação sobre pecados. Preciso de oração. Não estou bem espiritualmente. Não dá para entender, né? DDD 41, deve ser Curitiba. Que tipo de informação sobre pecado? Está tudo na Bíblia sobre isso, mas a gente precisaria só entender o que você quer saber. Se você puder ser um pouquinho mais específica, tá joia? Para a gente poder aproveitar aqui o nosso tempo ao máximo. Ok. Vamos dar uma palavrinha para essa irmã lá do Rio de Janeiro? Com relação ao medo de, por Ser não mãe. engravidar, né, por não conseguir ser mãe, de que o seu casamento não dure, eu acho que você não precisa temer isso. Se você tem algum problema que possa tratar, então procure os médicos e trate. Se você tem alguma situação que impede biologicamente e você busca o milagre do Senhor e esse milagre ainda não veio, ou você não tem uma palavra específica do Senhor em relação a isso, existem outras formas, né? Se você realmente quer ser mãe, você pode gerar no coração em vez de gerar no útero somente, né? E como que é essa relação entre você e o seu esposo? E como que é a visão de ter filhos entre vocês? Então, a aliança que seu esposo fez foi com você. Não foi uma aliança com os futuros filhos que vocês terão. Isso se estabelece depois. Então, você não precisa ter medo dessa situação. Viva em paz, amando o seu esposo, respeitando o seu esposo, honrando o seu esposo, edificando a sua casa e viva cada dia com a alegria do Senhor, no nome de Jesus. Eu estou olhando aqui, Rogério, inclusive, existem outras postagens aqui dessa irmã. Ela já fez uma pergunta similar a gente, um tempo atrás. Ela disse assim: pastores, tento engravidar e não consigo. Aí será uma maldição? Ela perguntando. Né? Então, pode ser todo esse medo, pode estar travando isso. Você não consegue engravidar, entendeu? Então, às vezes não tem a ver com maldição, mas tem a ver com essa área emocional. Sim. Afeta o físico? Claro que afeta, e muito. Né? Então é uma situação que pode estar levando esse bloqueio, né, para você engravidar.
E às vezes essa cobrança nem é do próprio esposo, Não. né? Às vezes é dela mesmo, o desejo de ser mãe, o desejo de gerar um filho, e isso pode trazer você para um nível de ansiedade, onde nesse nível de ansiedade vai ser muito fácil ter a presença do medo, a falta de esperança, a falta de expectativa de mudanças, pode ter ciúmes, pode trazer um punhado de outras consequências. Então, não tenha ansiedade, não andeis ansiosa com coisa alguma, perto está o Senhor, assim diz a palavra de Deus. Amém. Olha só, nós temos aqui a participação, me chamo Elizabeth, moro em Jaguarari, Bahia, e estava pedindo essa palavra a Deus sobre o medo. Acabei de casar, meu esposo é uma bênção de Deus, ele congrega na Assembleia e eu na Igreja Batista. Ultimamente, iremos juntos para a Batista, mas ultimamente eu tenho medo de tudo, até de ficar em casa só. Não me sinto bem em lugar algum, estou dormindo mal e tenho sonhos horríveis. Rogo a presença de Deus na minha vida, ore por mim, a paz do Senhor. E aí, Guerra? Já está virando aqui um caso de depressão, né? E tem que ver também o que está encadeando isso. Isso. Tá? Né? Aonde está levando ela a ter, por exemplo, está gerando já pesadelos. Então tem que ver se isso é do âmbito espiritual, se está havendo um espírito de perturbação, já perturbando a mente dela, ou se é coisas que ela trouxe para dentro do relacionamento que está perturbando e trazendo esse medo para ela. Tá? Você que está nos assistindo, você tem que olhar esses dois lados aí. Ou é um espírito de perturbação, ou você está trazendo uma carga aí do passado que hoje ela está te afetando dentro do seu relacionamento e ela criou medos em você e criou fortalezas na sua mente. Então você vai descobrir isso, fazer um levantamento aí, ver o que está acontecendo para que você possa tratar disso aí, ter paz e parar de ter esses pesadelos aí, em nome de Jesus. Vê aí o que está te perturbando aí, viu? Se você não consegue, procura alguém aí que possa te auxiliar, te conduzir, né, aconselhar e trabalhar com você aí, para que você fique livre disso em nome de Jesus. Um outro ponto? Vamos. Adquirir a perspectiva correta das coisas em meio às emoções volúveis. Não é? Então, a questão de Davi aqui, ele buscou o quê? Ele buscou a perspectiva correta, né? O que era certo, né? Em meio às emoções, né? Que podem trazer em você uma forma até de perturbação e não deixar que você tome uma decisão correta. Não é? E muitas vezes as pessoas vão para onde? Vai para o emocional e perde a razão. Então nós podemos ver nesse sentido aqui, pastor Regininha, a emoção e a razão aí para tomar essa decisão correta. É engraçado como, de novo, ela encaixa na pergunta. Sim. Né? Com certeza. Porque quando nós damos atenção às emoções que são volúveis e mudam com muita rapidez e muita frequência, e até mesmo de intensidade, muitas vezes fortes, nós perdemos a visão do que é realmente real e do que é realmente importante e daquilo que está acontecendo de fato ao nosso redor. Então, para essa nossa amiga que ligou agora, então, se você está vivendo esse momento de perturbação, de medo, comece a olhar realmente as circunstâncias e veja se há motivos reais para esse medo. Então, isso é separar, né? Então, as minhas emoções volúveis, eu deixo de um lado e avalio as circunstâncias como elas realmente são. Tem realmente motivo para esses sentimentos? Tem realmente motivo para esse tipo de comportamento? Para esse tipo de pensamento? Não é? Então, isso é extremamente importante quando a gente está trabalhando com esses dois pontos, né? Coragem de um lado, medo do outro. Né? Então, olhe as situações como elas realmente são. Dê importância àquilo que realmente tem importância.
não é? Priorize aquilo que realmente vai fazer diferença. E aquilo que não é importante, aquilo que realmente é simplesmente uma emoção ou um sentimento ou até mesmo um pensamento volúvel, então trate isso nesse nível, né? Isso vai ajudar. Nós temos aqui a participação do Júnior, lá de Bequimão, Maranhão. E um tempo atrás, se vocês lembram que ele mandou mensagem para a gente dizendo que tinha problema, dificuldade com horário, vocês lembram? Certo, E nós respondemos para ele, até eu dei o testemunho do meu pai que sempre andava com a relógio. Foi. Aí ele respondeu, ó, já comecei até a usar essa estratégia de adiantar o relógio 5 minutos. Que bom. E hoje ele está perguntando, estou sempre ligado na Rede Super, não está perguntando, pedindo oração. Vocês são pessoas levantadas pelo Eterno para nos abençoar e abençoar nossas casas. Obrigado, Júnior. Peço oração pela minha família, meus pais e irmãos, que Deus os abençoe. Obrigado, viu, pelo seu carinho. E nós precisamos dessa graça mesmo. Paz do Senhor, sou de Coromandel e acompanhamos assiduamente pela Rede Super, uma bênção na Rede Super e este programa. Um grande abraço, somos da Casa da Bênção, em Coromandel. Um grande abraço aí aos irmãos queridos. Tá. Aqui, aquela pergunta da irmã que precisa de mais informação sobre pecados, ela mandou aqui uma mensagem dizendo assim, um dia eu adulterei e participei da ceia do Senhor em pecado. Hoje sinto peso. São as consequências? Ela pergunta. Olha, muitas vezes o peso e a culpa é por situações que talvez a gente não tenha resolvido ou por não ter o discernimento correto daquilo que o Senhor fala na sua palavra e até mesmo do poder do Senhor através do seu sacrifício na cruz. A palavra de Deus diz que nós devemos examinar a nós mesmos antes de participar da ceia do Senhor. Então, quem examina somos nós mesmos. O fato de você ter cometido qualquer pecado antes de sentar para participar da ceia, da comunhão com os irmãos na igreja, se houve arrependimento, se na hora do momento da ceia você realmente examinou a si mesmo, você se arrependeu, pediu perdão ao Senhor e você participou da ceia, sendo remida pelo sangue de Cristo e sendo perdoado pelo poder de Deus através de Cristo Jesus, então não tem por que você ficar com essa culpa, porque errar todos nós erramos, pecar todos nós pecamos e se fôssemos olhar aquilo que fizemos antes, ninguém participaria da ceia. Se fôssemos olhar o potencial que nós temos em nós mesmos para pecar depois, ninguém participaria da ceia. Verdade. Não é? Mas há uma graça de Deus e um perdão de Deus sobre nós. Né? Nós temos a participação ao vivo aqui de Belo Horizonte da Rosângela. Olá, Rosângela, como vai? Bom dia, paz. A paz, tudo bem contigo? Tudo graças a Deus. Eu sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pois não. Eu passei por um momento difícil na minha vida. Eu tive glaucoma nas duas vistas, fazia tratamento. E aí na Santa Casa me indicaram fazer o laser para evitar que a pressão do olho subisse. Eu já fazia uso de colírios. Quando fiz o laser dia 6 de agosto, quando foi uma semana depois, a pressão do olho subiu, foi 60, e eles não tinham... aí eu tive que... Foram só me receitando colírio, eu voltando e medindo a pressão não abaixava. Aí eu fui numa clínica particular, paguei, o médico falou, cirurgia urgente. Aí depois do dia 22 de setembro, eu fiz a cirurgia, acabei perdendo 70% da visão do olho direito. E aí paguei particular para fazer no olho esquerdo, porque na Santa Casa não tinha vaga, não tinha médico disponível para fazer no outro olho. Sim. E isso me deixou muito triste. Eu me abati muito, já emagreci 6 quilos. Eu não estou conseguindo sair de casa, estou com muito medo, sabe? Eu fiquei assim, muito traumatizada. Que os irmãos me dessem uma palavra, uma oração por mim, que eu peço em nome de Jesus. Nós vamos falar assim. Muito obrigado pela sua ligação, viu?
Deus abençoe, nós vamos responder pelo vídeo, tá? Amém. Muito obrigado, paz. Paz. E aí, Guerra? É uma situação física, né? Que, né, as vistas e o que nós falamos para você, Rosângela, é você ter crer no Senhor e fortalecer em Deus. Você vai ter que buscar forças no Senhor, não é? Eu sei que você está passando por um período aí de, né, baixa estima e tudo, mas deixa o Senhor falar no seu coração, tá? Procure entender que o Senhor te deu a vida e o Senhor vai te dar formas de você recuperar. Deus pode curar essas vistas suas, pode fazer você voltar a ver novamente. Mas, né, até que você está caminhando e tudo, procure formas, mas não deixe isso te deprimir e julgar você para baixo. Olha para o Senhor, não é? Você tem os olhos espirituais, olha com os olhos espirituais, não é? E o Senhor vai renovar suas forças aí e nós ministramos na sua vida agora essa renovação de forças. Nós ministramos na sua vida e declaramos: ser forte, rompe, siga em frente. O Senhor é contigo. Nós te abençoamos agora em nome de Jesus. Amém. Amém, Rosângela? Em nome de Jesus. Não desista, não tenha medo, tá? Coragem, o Senhor é contigo. Amém. 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 Nós temos aqui uma participação. Bom dia, sou batizada, mas não firmei na igreja. Hoje sou homossexual e namoro com outra mulher. Não consigo sair. Como fazer? Porque já namorei com homens. E como fui abusada quando criança, não consigo namorar homens. O que fazer? Anônima de Contagem. Por isso eu não tenho filhos. Há uma sequência de acontecimentos, né? E que seria assim um tempo muito curto para a gente abordar todas as questões que são pertinentes a esse assunto dentro do tempo que a gente tem no programa. Mas com relação principalmente à questão do abuso, como você diz que viveu essa situação e essa é uma situação que você tem como tratar e buscar no Senhor essa cura. Essa situação do abuso pode gerar outros tipos de comportamentos, pode gerar sentimentos, pode colocar você em situações onde você não consiga realmente se relacionar com determinadas pessoas, porque elas te conectam a uma situação de abuso ou te levam à imagem ou à situação do abusador. Então, todas essas coisas podem ser trabalhadas e devem ser trabalhadas, né? Independente de como você está hoje, o que você precisa é, primeiro, resolver aquilo que está lá para trás e que te traz dor, que tem, inclusive, direcionado a sua vida. E a sua vida está sendo direcionada pela dor. E isso não é saudável, né? Então, procure a gente lá na clínica. Você está aqui na região de Belo Horizonte, Contagem não é tão difícil, e comece a viver e se dê a oportunidade de viver a cura que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Né? Amém. Bom dia, paz. Desculpe insistir, mas está muito difícil lidar com a minha filha de 34 anos que está fora dos caminhos do Senhor. Eu sei que não é pela força nem violência, sim pelo Espírito, mas até onde vai a nossa responsabilidade de pai e de mãe? É que ela mandou uma outra mensagem tempo atrás dizendo que ela está pedindo oração pela filha, né, que está longe dos caminhos do Senhor. Ela é de Marília, de São Paulo. A gente precisaria saber se essa sua filha de 34 anos mora com vocês, está debaixo do mesmo teto que vocês,
ou ela tem já sua vida independente, mora fora, porque aí o nosso posicionamento seria um pouco diferente a respeito disso. Então, se você puder mandar uma mensagem complementando isso, a gente poderia dar uma orientação um pouco mais assim direcionada, tá joia? O pessoal aqui respondendo, agradecendo pela resposta que nós demos da irmã lá da Bahia. Bom dia, sou de Santa Catarina. Há uns anos atrás me envolvi com uma pessoa e acabei praticando ações às quais hoje estou respondendo na justiça. Me arrependo muito, pois além de correr o risco de ser punida, sei que foi prática de pecado e desagradei ao coração de Deus. Mas como se não bastasse, casei e agora tenho um filho lindo de 1 ano. Depois que me chamaram para depor sobre o ocorrido, não estou mais em paz. Não consigo dormir, nem me alimentar, com medo de ficar longe do meu filho. Por conta disso, também não estou conseguindo lidar com meu esposo e tenho vergonha de falar para ele a verdade sobre o que aconteceu. Você não falou a verdade ainda até hoje? Fui culpada, mas me arrependo e muito. Estou tendo as piores consequências. Sei que Deus perdoa os pecados, claro, mas será que Deus, sendo justiça, seria capaz de me ajudar a não precisar pagar por esse pecado na forma da lei? Não é? No caso, a prisão? É difícil a gente dar um parecer, até porque há uma possibilidade de prisão, mas ela foi chamada para depor. Começou, Isso não quer dizer que você vai ser condenada. Eu acho que o que você precisa fazer nesse momento é contar com a ajuda e o apoio daqueles que te amam. E uma dessas pessoas é o seu esposo, independente do que você tenha feito antes de conhecê-lo. Eu penso que é uma situação que você, como o Rogério leu, você ainda não contou para ele, né? Você escreveu e ele comentou. Então, essa é a minha pergunta. Por que você ainda não contou para ele? Se é algo que pode trazer consequências para o relacionamento de vocês e que não tem nada a ver com ele. Então, não é, por exemplo, um caso de adultério ou que ele não possa, pelo menos é o que a gente entende, porque ela casou depois, não é? Então, são situações diferentes e eu creio que, nesse momento, o melhor a fazer é contar com o apoio daqueles que te amam. Então, busque esse apoio, porque aí vai ficar mais fácil. O Senhor diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Se Ele já te ama, vai ser muito mais fácil suportá-la. Muito mais fácil ajudar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.